Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar, aqui na tela da NTV, para você que sintoniza na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 e para quem acompanha a nossa programação através dos nossos canais na internet. Opinião Regional de hoje, muito importante, e você sabe, aqui a sua opinião é o mais importante. Vai aparecer na tela o nosso WhatsApp para você participar com a gente, mandar a sua pergunta. E a gente já entra com essa pauta. O programa de hoje, vamos falar de eleições municipais. A NTV vem com a cobertura completa nas eleições aqui de Patos de Minas e tudo o que acontece em nossa região. A gente vai bater um papo com o apresentador e jornalista que vai estar comandando e também acompanhando na produção dos bastidores, meu colega Matheus Borges. Seja bem-vindo, prazer, que honra esse bate-papo contigo. Boa noite, David. Boa noite pra você que está nos acompanhando. A honra é toda minha e já confesso o nervosismo de estar desse outro lado aqui. Por vezes a gente acostuma, né? Tá deste lado, entrevistando, fazendo as perguntas, mas hoje com essa missão aqui de conversar com o pessoal de casa, com você, levar todas as informações a respeito dessa nossa cobertura das eleições. Muito bem, a NTV exercendo o papel da democracia, né, Matheus? Mas já quero convidar o pessoal para ficar ligadinho no programa até o final do programa, porque na segunda parte do programa a gente recebe o advogado doutor Rafael Normandia. A gente vai falar também de eleições. A OAB tem eleições esse ano em novembro e a gente vai falar como é que tá os bastidores e rumores dessa eleição muito importante para nossa sociedade. Matheus Borges, mas é isso, vamos deixar o nervosismo de lado e vamos falar com o nosso povo, com o nosso público telespectador. Tá chegando um momento importante para todos nós, tanto o profissional quanto o cidadão. As eleições estão aí batendo na porta. Com toda certeza, David. Por muito tempo a gente sempre fala de eleições, acompanhamos as eleições e a gente sempre destaca a importância da democracia. E neste domingo, nada mais, nada menos, nós vamos vivenciar a festa da democracia em Patos de Minas e em toda a nossa região. Por isso, a NTV preparou uma cobertura toda especial, David. E digo que é bem diferente dos outros anos que o telespectador acompanhou aqui na tela da NTV, viu? Isso é importante, né? Sempre a modernidade, a tecnologia e a emissora com total credibilidade como a NTV acompanhar também essa transição de tecnologia, de bastidores, equipamento, profissionais em tudo. E até é bom você falar sobre isso porque a NTV tá de parabéns e a gente por onde anda recebe, né, esse cumprimento da população, do telespectador, de gratidão pelo trabalho da democracia, como foi assim o sucesso nos debates aqui do nosso município, Lagoa Formosa, com prefeitos, vice-prefeitos. Parabéns. Olha, David, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe, porque nós realizamos, né, 2 debates. O debate com os candidatos à Prefeitura de Patos de Minas e também com o candidato a prefeito de Lagoa Formosa. Em Patos de Minas não houve a participação de um candidato, da mesma forma em Lagoa Formosa. Então nós fizemos Lagoa Formosa, o debate acabou se transformando em entrevista política, como já era previsto em regras. Então foi um debate e entrevistas extremamente necessárias. E eu destaco, David, algo extremamente importante. O telespectador, quem pôde nos acompanhar por meio da televisão, da internet, das multiplataformas da NTV, pôde participar mandando a sua pergunta por meio do WhatsApp 99947-4515. Além das perguntas diretas, o telespectador também pôde mandar aquela pergunta que por muitas das vezes não pôde ser feita durante os últimos 4 anos e que neste momento da NTV, com o seu debate, pôde também fazer a sua pergunta. E ontem a nossa FM entrou no pool, né, no conjunto das emissoras e transmitiu o último debate com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Isso é importante, né? Nós, quanto imprensa, fazer parte disso, né?
sem pensar no financeiro, sem nada disso. É o papel da imprensa verdadeira, né? Sim. A verdadeira, neutra, né? Muita gente pode julgar porque torce para um partido, para o outro, mas nada disso. Isso só vem mostrar a credibilidade, a imparcialidade. Essa é a palavra da emissora como a NTV e a Nossa FM. Com toda certeza, David. É sempre bom a gente destacar que o trabalho é totalmente imparcial. Afinal de contas, quem ganha, o nosso principal foco é você, telespectador, para que você possa tirar as suas próprias conclusões, para que você possa tirar ali a sua opinião sobre determinado assunto que foi levantado com este ou aquele outro candidato, que o que foi feito durante todo esse período eleitoral, né, com os debates, também o horário eleitoral que foi exibido na TV durante a tarde, né, de 1 a 1h10, depois das 8 às 8h40 da noite, onde o telespectador pôde acompanhar e tirar as suas próprias conclusões. Neste domingo, a gente nada mais, nada menos vai ter o resultado. O que o telespectador, o que o eleitor de Patos de Minas, os mais de 116 mil eleitores aptos de Patos de Minas, escolheram? Em quem eles votaram e quem pôde alcançar ali a meta para se tornar vereador, prefeito e vice de Patos, Lagoa Formosa, Cruzeiro da Fortaleza, Carmo, a região toda, né, Matheus? Né, essa transmissão que a NTV vai fazer nesse domingo é para toda a região. Então o pessoal vai acompanhar tudo que está acontecendo, não só nas urnas em Patos de Minas, a apuração, mas na região toda. Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Arapuá, Tiros, Carmo, Paranaíba. Tudo nós vamos acompanhar tudo o que acontece ao redor de Patos de Minas e, detalhe, ao vivo, mostrando toda a movimentação em Patos de Minas e também em toda a nossa região a partir das 4 horas da tarde. Então, tem a movimentação durante todo o dia. A votação se encerra por volta das 5 horas da tarde. Quem estiver na fila ainda tem o direito de votar, mas às 5 horas se encerra a votação, mas desde as 4 horas da tarde, em definitivo, ao vivo, nós iremos acompanhar toda a movimentação, o dia de votação. Mas, David, durante todo o domingo também, nós vamos entrar com boletins especiais durante a nossa programação, mostrando para você, telespectador, como que tá a movimentação em Patos de Minas e, mais uma vez, em toda a nossa região. Então, durante a manhã, durante a tarde, nós iremos entrar ao vivo com os nossos boletins informativos, mostrando para quem tem em casa, por exemplo, uma alteração de trânsito, se deu problema em uma urna, tudo o que for fato nós iremos mostrar. E o pessoal gosta, né, Matheus? Gente que tá nos bastidores aí, né? E os amigos, os colegas perguntam muito. Acredito que pro doutor também, que já chegou aqui no estúdio, tá acompanhando o programa, sobre prisão, quem foi preso, o que aconteceu, o porquê que o eleitor foi preso. Teve boca de urna. Teve boca de urna. Rola esse buchicho, essa curiosidade da população, né? Então, a NTV vai trazer tudo. Tudo. Não importa quem, de que partido é, como a gente sempre reforça aqui, nós vamos trazer tudo para você, tudo o que acontece. É claro que a gente torce para que seja uma eleição tranquila, da melhor forma possível, com respeito a você, eleitor. A gente sabe, David, que nos bastidores a concorrência tá muito forte, seja para vereador, Mateus, seja para prefeito. Há cidades que se envolvem e que está assim extremamente a gente acompanhou aí, né, nas capitais, né, cadeirada, certa agressividade. E eu ia te fazer essa pergunta, meu colega. Sim. Aqui em Patos de Minas, você que teve aí com os pré-candidatos, com os candidatos, né, tem o contato também com os vereadores, os candidatos em especial. Como é que tá os bastidores em Patos de Minas? Tá ameno, tá tranquilo ou tá pegando fogo? David, olha só, a gente sempre diz que tá tudo tranquilo, mas a gente sabe que por trás das campanhas, neste momento, acredito eu que o sentimento
de expectativa e muita ansiedade. Tivemos uma pesquisa relativa a Patos de Minas, a Rio Paranaíba, a Alagamar, a Lagoa Formosa também, que nós divulgamos aqui na tela da NTV. Então, são pesquisas, né, que ali projetam um possível cenário do que pode acontecer. Mas nós já vimos, por exemplo, em eleições passadas, o cenário de uma pesquisa não se refletir na hora da votação final. É verdade, isso tem acontecido não só aqui em Patos, mas isso a nível nacional, né, Matheus? Por diversas vezes. As pesquisas vêm perdendo. A gente sabe que tem, né, um grande efeito, principalmente nas campanhas, nas pré-campanhas desde o início. Na reta final altera muito, muda muito, mas vem perdendo, infelizmente, a credibilidade. Uma coisa que é até importante a gente falar, o que não acontece com o rádio, pode vir toda a onda de tecnologia, com a televisão, a credibilidade não muda. O rádio e a televisão, impressionante quando se trata de política, a credibilidade imensa que tem. Com toda certeza. Uma coisa, David, que eu aprendi com o Gui é o seguinte: não importa o tempo que você vai levar para dar aquela notícia. O importante é que você dê aquela informação, dê aquela notícia com todos os fatores verdadeiros, com claro compromisso com quem está em casa. Então, tendo esse norte como princípio, a gente sabe, né, dessa agilidade, o telefone na mão, a expectativa para se ter o resultado, mas vale, claro, reforçar que a credibilidade deve estar sempre presente, seja no rádio, na TV, na internet, enfim, que as pessoas procurem os meios certos para poder se informar. Porque, David, a gente sabe que, por exemplo, para eleição de vereador, você já trouxe especialistas aqui no seu programa, há toda uma matemática para que um vereador seja eleito. Nós tivemos na última eleição, se não me falha a memória, um candidato que não foi eleito por 4, 5, exatamente, 6 4 votos, né? isso. E outros candidatos... Na passada, 3 votos. E em outras situações, um candidato com menos voto foi. Então, existem inúmeras explicações. A quem é de direito de explicar, mas isso tudo envolve, é um assunto da eleição que neste domingo a gente vai explicar para você que está em casa também o porquê que determinado candidato pode ter X número de votação, foi eleito, e outro não ter uma melhor votação e não ter sido eleito. O pessoal tem essa dúvida mesmo. Já tivemos casos aqui em Patos de Minas que o primeiro, segundo mais votado não foi eleito, justamente por causa da matemática, das cotas, né? Certinho. E nessa transmissão, quem que vai estar participando? Quem vai estar apresentando? Conta aí pra gente a estrutura dessa transmissão domingo ao vivo a partir das 4 horas da tarde aqui na NTV. David, olha só, cenário já sendo montado, já posso dar um spoiler que é um dos cenários mais bonitos que a gente já teve ao longo de todo esse tempo aqui para você que tem casa. Então, neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, Ludmila Bahia e Gui Boaventura comandam essa nossa maratona ao vivo e claro, todos os nossos repórteres vão estar espalhados por Patos de Minas, por toda a nossa região, trazendo todos os detalhes para você que nos acompanha. E um detalhe extremamente importante, David, é que você que nos acompanha pode fazer parte da nossa transmissão 99947-4515, mandando o seu vídeo, mandando uma informação. Que bacana, que legal, por isso exemplo, aí. Estou aqui... A interatividade, eu ia te perguntar sobre como que o público, como que a NTV ia aproximar o público, a participação do público durante a transmissão. Assim como nos debates, se não me falha a memória, eu não me recordo de debates com a participação do público em tempo real. A NTV realizou isso e desta vez também na nossa cobertura, você que está em casa vai poder, claro, interagir, mandar o seu recado e também mandar a sua informação. Tá aqui na escola X, olha só o tamanho da fila, cheguei aqui nessa sessão para votar. Uma sessão mais tranquila. Acontece. Temos sessões, David, em Patos de Minas com mais de 5.000 eleitores. Temos outras sessões com 80 eleitores. Então são curiosidades, são fatos que nós iremos trazer tudo para quem está em casa. Se vai ter candidato brigando com candidato, se vai acontecer de ter boca de urna ou não, enfim, tudo que
pode acontecer. E durante essa transmissão tem convidados especiais, são especialistas, professores no quesito política. David, uma das nossas preocupações foi justamente fazer uma transmissão extremamente informativa para você, para que você possa acompanhar, esclarecer todas as suas dúvidas. Não apenas ver ali os números, mas entender o que tem por trás dos números e, claro, acompanhar a festa da vitória. Eu digo, David, que o momento ali de maior expectativa pra gente que tá na rua ali como repórter... Você vai estar como repórter? Eu vou estar, vai ficar nos bastidores? Eu vou estar nos bastidores na produção. Vez. Na difícil missão de dirigir Ludmila Bahia e Gui Boaventura. Matheus, olha só. Era pra você estar lá com o seu nome lá na urna, era pra você estar apresentando, era pra você estar na rua. Você tá se escondendo, Matheus. David fala, eu digo mesmo de você, que era pra também estar lá, amigo. Meu amigo, eu já fizeram essa pergunta, eu vou esclarecer. Eu já contribuí, fiz a minha parte. A minha parte ainda não chegou, a gente espera, quem sabe no vai futuro, fazendo dos bastidores, né, Matheus? O futuro a Deus pertence, a gente vai tocando aqui a nossa missão com o nosso telespectador. Então, Ludmila Bahia, Gui Boaventura estarão à frente e a gente vai mostrar tudo, David, reforçando. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, sabe? Preocupado em levar cada detalhe para você que tem em casa ao longo de todo o dia com os nossos boletins e quando der 4 horas da tarde, levar. A expectativa, David, é que por volta de 5 horas, no máximo 5h15, a gente já tenha alguns números. Então a gente já vai fazer as análises com os nossos convidados e tendo esses números atualizados minuto a minuto com quem vai ter a cobertura, para finalizar aqui a sua participação, vai ter a cobertura das festas, porque muitos candidatos ganham e vão, né, à praça pública, em casa, para receber os eleitores, a população. A NTV vai estar cobrindo esse momento também de festa? Com toda certeza. Onde acontecer a festa da vitória, a festa da democracia, nós vamos estar lá para mostrar todos os detalhes. Na última eleição, até foi um caso curioso. Hoje, a Ana Paula Lemos, que faz parte da equipe da NTV, nós tivemos que subir, David, em um caminhão, um caminhão. Rapaz, eu adoro essas histórias de bastidores. Pensa numa dificuldade que foi pra subir, o terno quase rasgando, mas deu tudo certo pra levar pra quem tem casa. São histórias de bastidores pra quem tem casa entender o tamanho empenho que a gente faz pra levar o melhor pra você, o nosso compromisso com a verdade e principalmente também com você que nos acompanha. E vamos mostrar esses bastidores também, fica a dica aí durante a transmissão. O pessoal gosta muito dessa parte aí. E que você volte também trazendo bons resultados dessa transmissão. Matheus, é isso, bom trabalho pra você, toda a equipe. Eu vou estar nos bastidores no domingo e também em casa acompanhando essa transmissão, torcendo para o meu candidato. Tenho, né, torcida na região também. Então eu agradeço aí a direção da NTV por proporcionar isso. E eu acho extremamente importante quando as pessoas elas se posicionam. É extremamente importante que as pessoas se posicionam, tenham o seu candidato, porque isso faz parte da democracia também. Então, domingo, 4 horas da tarde, estaremos ao vivo esperando por você, levando tudo que é notícia da eleição municipal em Patos de Minas, em todos os municípios próximos, para você que tem casa e também ao longo da nossa programação. David, parabéns pela condução aqui do Opinião Regional, viu? Porque eu vi que ao longo dos últimos meses, dias, você tem tido a preocupação em trazer especialistas para explicar para quem está em casa. Então, parabéns mesmo, e principalmente... E a gente aprende junto com isso também, né, Matheus? Principalmente pela sua condução à frente da sabatina com os candidatos a vice. Eu agradeço a oportunidade de estar à frente de tamanha responsabilidade. Matheus, e o nosso programa tem feito uma campanha em prol de alertar o cidadão, principalmente os jovens, que é o caso que você representa. Já representei muito bem os jovens, já peguei presidência do Dr. Rafael Normandia, que é da juventude. Você agora é o jovem. Eu gostaria que você levantasse a bandeira e direto para nossa câmera e fizesse o convite para que o cidadão e principalmente os jovens exerça o papel. Não tem esse papo de eu não vou votar, eu vou justificar, eu vou votar, enfim, vá votar. Essa é a nossa campanha. David, olha só, por muitas das vezes a gente para e olha o cenário em que vivemos, o cenário independentemente do nível em que nós estamos.
E aí, muitas das vezes, a gente passa a fazer críticas. Críticas são sempre bem-vindas. Entretanto, a gente tem que ponderar no momento em que nós temos a oportunidade de exercer o nosso papel de cidadão, de ir à urna votar. Ali nós estamos fazendo a nossa oportunidade, estamos fazendo valer a nossa voz. Então, neste domingo, dia 6, que você possa ir até o seu local de votação e exercer o seu papel de cidadão. É só assim que a gente muda ou dá continuidade nos mais diversos cenários, podendo desta forma cobrar. Então, o ato de votar é o ato nosso de, enquanto cidadão, de exercer este nosso direito. Muito bem falado, importante a sua fala, Matheus. Mais uma vez, parabéns, e vou estar de casa acompanhando o trabalho de vocês. Repito, a melhor arma que temos é o nosso voto. Com toda a certeza, David. Um abraço. Parabéns pelo programa. Valeu, você de casa, não sai daí não, é rapidinho, eu já volto com o doutor Rafael Normandia falando de eleições da OAB, e também vamos falar com ele, que também é militante na política local. Vamos falar sobre as eleições 2024. Eu volto já já. Estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV, você acompanhando através do digital 8.1 e nos nossos canais na internet. Participe com a gente, a sua opinião é o mais importante. Na segunda parte do nosso programa, a gente recebe mais uma vez no Opinião Regional o advogado Dr. Rafael Normandia. Prazer, doutor, recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Ô, David, prazer é todo meu. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Gostaria também de cumprimentar quem nos assiste de casa e, na mesma oportunidade, parabenizar a NTV por toda essa cobertura desse momento eleitoral que nós estamos vivendo, dessas eleições 2024, por esse acompanhamento imparcial, efetivo e integral, tudo que está acontecendo, que vocês fazem, e é um grande serviço para a sociedade. Então, meus parabéns a você, a toda a equipe da NTV. Gostaria de agradecer também o seu Oscar e a Ludmila Bahia, sempre tão atenciosos comigo, sempre tão carinhosos comigo, e que tantas vezes me recebeu aqui na TV. Muito obrigado. A gente agradece também a sua contribuição, pode ter certeza que, doutor, a sua participação é muito importante para nós e para a sociedade, principalmente o telespectador, que tira suas dúvidas e também ficam atentos aí com tamanha informação. Doutor, falando de eleições, a gente recebeu aqui o Matheus Borges, o doutor acompanhou aqui, e literalmente pode-se dizer um ano de eleições. Além das eleições, né, tá tudo voltado para as eleições municipais de vereador e prefeito, mas esse ano também tem eleições, né, na OAB aqui em Patos de Minas. É isso, no dia 17 de novembro? É isso mesmo, o David. De 3 em 3 anos ocorrem as eleições da OAB, as subseções e a seccional de Minas Gerais escolhem os seus dirigentes. E este ano acontecerá no dia 17 de novembro e, de forma inédita, um novo formato de votação que está acontecendo pela primeira vez na história, que não ocorrerá, as eleições não serão presenciais, elas serão de forma online. Então, o advogado, tecnologia, né, doutor? Não vai ter que sair de casa para exercer o seu direito de voto. Ele vai votar de onde estiver, por meio do seu certificado digital, no dia 17 de novembro, das 9 às 17 horas. Isso é a tecnologia, mais uma vez, né, a favor também aí, né, das eleições. Eu acredito que futuramente, quem sabe, o eleitor também não vai sair de casa para votar, não está muito distante disso não, né? Tem um lado bom isso na advocacia, né? Essa tecnologia. Eu já recebi doutores aqui que falaram sobre a inteligência artificial, tudo mais. O doutor também já falou sobre isso. Isso é bom, né? O lado bom. Tudo tem os prós e os contras. É uma maneira que eu vejo de facilitar a vida do eleitor que eu falo aqui nesse caso, o advogado e da advogada, né? Comodidade e tudo mais, né? E por outro lado, até então o voto era presencial, então a gente, nós que éramos os candidatos
recebiam os colegas e ali tinha aquele momento de boca de urna mesmo, porque era permitido a gente estar ali no dia e pedir o voto, fazer a famosa boca de urna, né? Então isso não vai ter mais. Agora, por outro lado, eu vejo que também é uma forma de diminuir a abstenção, porque existe uma abstenção muito elevada também nas eleições da OAB e eu vejo que isso é uma maneira até de incentivar e de diminuir e de ter também mais adesão às eleições 2024 da OAB. E aqui questão de credibilidade. Então, nesse formato de apuração, de votação. Eu sempre acredito na lisura desses instrumentos e dessas ferramentas que são colocadas e disponibilizadas ao eleitor. Sempre acredito nisso, porque são auditadas, são passadas por processos que, a meu ver, não deixam margem de dúvida. Então eu vejo eu vejo com grande credibilidade, vejo que é uma forma segura de exercermos o direito ao voto. Doutor, e a gente está falando da OAB, das eleições, como é que vai funcionar? Daqui a pouquinho a gente vai saber se já está realmente a sua chapa está inscrita mesmo. Se o senhor é de fato, concreto, real, candidato à presidência da OAB aqui em Patos de Minas, explica para o pessoal de casa que ouve tanto falar OAB, mas não sabe do que se trata esse órgão, a importância desse órgão para o nosso município, em questão de estado também, até nível federal. Isso. Eu falo, e como advogado eu peço eu peço até licença às demais categorias profissionais, mas eu falo como advogado que a OAB é o maior órgão representativo, o maior órgão de classe do Brasil. Não só talvez em número de inscritos, né, que hoje é uma categoria muito grande. Eu não sei te precisar hoje qual é o número de advogados que o Brasil tem, de fato esse número eu não tenho aqui agora, mas a OAB já participou de momentos históricos na construção da democracia do Brasil e ela tem por si só como um grande fundamento a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, além de representar os advogados, as advogadas, no que diz respeito às suas prerrogativas profissionais, né, no combate ao alvitamento dos honorários, né, dos honorários profissionais, dos honorários advocatícios. Então ela representa o advogado e advogado e também na sociedade em geral ela exerce um papel decisivo na nossa sociedade, na defesa da democracia, na defesa do Estado Democrático. É bom, vou pegar um gancho na sua fala antes de chamar o senhor terminar e a gente chamar o intervalo. Nessa sua fala é importante a gente passar pro pessoal, falar do trabalho também da OAB nas eleições municipais. Está presente? Está presente. Eu até acho que precisava estar mais presente. Não só nas eleições. E eu faço essa crítica de que a OAB ela tem um papel muito importante e está perdendo o protagonismo. Então nós precisamos resgatar esse protagonismo, não é só da OAB local, e aqui eu não faço essa crítica aqui nível Patos de Minas, subseção de Patos de Minas, eu falo crítica ao OAB como órgão de classe. Ela precisa resgatar não só a sua credibilidade, mas o seu respeito e de fato ocupar o seu protagonismo, o protagonismo que ela outrora já ocupou. No caso das eleições municipais, o papel dela é fiscalizar? Também, né? Ser uma parceira das instituições, da Justiça Eleitoral e disponibilizar comissões para participar disso, né? Então acho que é por aí que ela tem que estar presente nas eleições. Muito bem, está muito bem explicado o papel, né, do órgão, da instituição OAB. E a gente vai para o nosso intervalo e a gente já vai começar a falar sobre a sua chapa, se realmente está escrita, quais são as propostas, mudanças ou continuidade quando se trata aqui da subseção Patos de Minas. Vamos para o nosso intervalo, produção. Daqui a pouquinho, Opinião Regional está de volta aqui na tela da NTV. Esse é a Opinião Regional aqui no 8.1 na NTV, trazendo informações e notícias para você. A participação, a gente volta com o advogado, o doutor Rafael Normandia. Doutor, é isso, então tá chegando aí dia 17 de novembro, um momento importante, né? Não só para a classe, mas como já explanamos aqui, para toda a sociedade, as eleições da OAB subseção Patos
Patos de Minas. Falamos dessa importância e eu gostaria de saber agora, é por isso foi convidado, né? O doutor manifestou, fez uma movimentação, né? Dentro da lei, claro, colocando o seu nome à disposição à presidência da OAB aqui, subseção Patos de Minas. Concreto, está registrada a chapa, como é que tá tudo isso? Hein, David, eu no triênio de 2016 a 2018, eu fui vice-presidente da subseção aqui de Patos de Minas, e no triênio 2019-2021 eu fui conselheiro estadual da OAB de Minas Gerais. E isso me deu uma experiência, me trouxe uma experiência interna dentro do órgão, e me trouxe maturidade. E além disso, eu fui agora há pouco tempo procurado por algumas lideranças, por alguns ex-presidentes, me buscando e me outorgando este apoio para que eu disponibilizasse o meu nome para apreciação da nossa advocacia patense. E eu aceitei o desafio, né, de disponibilizar o meu nome, muito embora ainda não temos uma chapa inscrita, uma vez que o edital das eleições saiu, salvo engano, anteontem. Então, o período de inscrição de chapa começou, mas vai até aberto. O dia 18 de outubro. E disponibilizei o meu nome de forma com muita boa vontade. Com vontade de fazer diferente do que está aqui, da atual circunstância que nós temos aqui instalada aqui em Patos de Minas. Fazer diferente, trazer pessoas novas, o intuito é esse. O intuito é renovar, é oxigenar. E a gente tem buscado, articulado apoio, articulado pessoas que também comungam desse mesmo sentimento, desse sentimento de que é necessário pessoas que ainda não contribuíram possam vir dar a sua contribuição. Pessoas que ainda não integraram o sistema OAB possam vir conhecer o que é, de fato, participar da direção da OAB e deixar a sua contribuição, deixar o seu legado, sabendo que essa atividade que nós desempenhamos enquanto dirigentes da OAB, seja na condição de presidente, de vice-presidente, que um dia eu fui, de conselheiro estadual também, ela é uma atividade gratuita, é uma atividade voluntária. Então a gente faz isso por apreço ao órgão de classe e por intenção de deixar a nossa contribuição, de fazer com que a classe se sinta respeitada, que a classe cresça, que a OAB, e não só a OAB, mas que a advocacia se fortaleça. E dentro desse pressuposto que a gente vem colocando aí, a gente espera que a advocacia entenda que, se ela está insatisfeita, se está se sentindo sem representatividade, que se está sentindo perda do protagonismo, que está sentindo ali a ausência de pertencimento, de sentimento de pertencimento com a própria classe, é o momento de buscar a mudança, de buscar a renovação. A oxigenar, né, como se diz. Como o doutor diz, despertou pelos antigos, pode-se dizer, presidentes e nomes, sugerindo para que os novos venham participar mais, seria isso. E esses nomes para a formação dessa chapa, para essa participação toda, já tem esses nomes ou a chapa está em busca ainda, ou já tem alguns nomes? Tem, nós temos aí pessoas que já estão conosco nesse projeto, né? E pessoas que também, como eu te disse, ainda não deram a sua contribuição e estão entrando. O que eu estou falando assim, é sangue novo, é 100% novo. A gente quer formar uma chapa que fala, olha, esses aqui nunca participaram e agora eu confio que chegou o momento deles darem a sua contribuição. Então estamos aí em busca, né? Estamos construindo ainda, nós estamos fazendo esse projeto caminhar, fazendo esse projeto avançar, para que, no máximo até o dia que o edital determinou, que é 18 de outubro, a nossa chapa esteja inscrita e possamos dar, inclusive, a nossa parcela de contribuição
para o exercício da democracia. 3 anos, né? Lembrando que a gestão é de 3 anos. De 3 anos. Muito bem. Doutor, nessa sua última fala, o doutor disse sobre a desvalorização da classe. O doutor sente isso? A representatividade, a falta, aonde, por quê, doutor? Eu vejo que assim, o advogado, né, ele tem um papel, a previsão do advogado como indispensável à administração da justiça está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil. Veja bem, a única profissão que tem uma citação expressa na Constituição, que é a do advogado, como indispensável à administração da justiça. E a gente percebe que as instituições do Brasil, eu não falo só de OAB, eu falo de Supremo Tribunal Federal, que é muito criticado, o próprio Congresso Nacional, que também é muito criticado entre a sociedade, e assim também tem acontecido com o poder, né, de modo geral. Isso, o poder de um modo geral. Igual você falou, as instituições, as autoridades constituídas estão desgastadas. Então é um momento de... É verdade, bem lembrado, principalmente na esfera federal, né? Principalmente. Os juízes, né? A tamanha crítica que vem sofrendo. Muito. E que acaba que lá de cima... tipo isso, veio o efeito... Isso vem, né, de cima e vai... É verdade, faz todo sentido, só fala, doutor. Vai chegando nisso, então a gente vê que isso houve, não, né, o próprio desrespeito com a figura do advogado por autoridades e... o desrespeito em geral. Você estava falando aí no primeiro bloco aí, o que é que virou a política? Você assistir um debate em que tem cadeirada entre candidatos. Então isso é o quê? Desrespeito. É verdade, é isso mesmo, desrespeito. Falta de lisura, falta de respeito, a palavra é essa. De respeito. Isso foi... um desserviço, na verdade. Quando você disse, foi o quê? Foi desvalorizando. E vai desvalorizando de cima para baixo e tudo. Instituições, a figura do juiz, às vezes a figura... o próprio político, que um dia já foi respeitado, hoje né, já tem toda No linguajar popular, doutor, as pessoas falam que é até bíblico, talvez seja, a inversão, os novos tempos e a inversão de valores, né? Exatamente. E a classe também está sofrendo. E passando por isso, né? O policial que perde, né? O pessoal às vezes fica ao lado de quem comete o crime, desvalorizando ali a força da polícia, enfim, todas as classes. E na advocacia não foi diferente, né? Não foi. E precisamos mudar esse cenário, né? E a gente muda esse cenário colocando pessoas novas, que você mencionou isso, eu falo, a entidade, elas vivem, entidades de classe, OAB, qualquer uma que seja, elas vivem de oxigenação, de pessoas novas, de novas ideias, para que não caia no comodismo. Não caia na mesmice, não caia na inércia. Então, é necessária essa mudança. Muito bem, vamos para o nosso intervalo aí, produção. E a gente volta com o nosso último bloco. Também quero dar uma passada aqui com o doutor Rafael Normandia, que ele é militante também da nossa política local, e eu tenho o maior carinho com ele e liberdade de falar um pouquinho da importância aí, né, e os bastidores, a movimentação nessa reta final da nossa política aqui em Patos de Minas. Combinado, doutor? Isso aí. Então vamos lá então para o nosso intervalo rapidinho e a gente volta com Opinião Regional daqui a pouquinho aqui na NTV. Estamos de volta com Opinião Regional na NTV, você sintonizando em casa e através dos nossos canais na internet. Participe com a gente através do nosso WhatsApp, está aí na sua tela, 999 47 45 15. A gente está falando de eleições da OAB Subseção Patos de Minas, que está marcada para o dia 17 de novembro, e a gente está recebendo aqui um dos possíveis, pode-se dizer, candidato à presidência da OAB aqui em Patos de Minas, o doutor Rafael Normandia. A gente passou bem aí falando sobre a classe e a união da classe. Como é que tá? A classe tá unida, né? O doutor disse que tá preocupado e quer trabalhar em prol da valorização, mas e a união da classe? Como é que tá? David, nós hoje vivemos o processo judicial eletrônico. Então, quando eu comecei a advogar 17 anos atrás,
o processo era em papel. A gente ia ao fórum e fazia carga dos autos, levava os autos para os nossos escritórios. E ali, quando era necessário muito, né, a gente participar de audiências presenciais, fazia necessário a gente ir ao fórum para fazer carga desses processos. Então ali a gente toda hora encontrava um colega, mais humanizado, né? Ficava ali na sala com o colega aguardando a audiência começar. Então havia muito esse contato pessoal que a gente conhecia, que a gente ficava amigo, que a gente conversava. Com o advento do processo judicial eletrônico, isso, né, acabou, porque assim, a gente está fazendo hoje tudo de dentro do nosso escritório. Então eu faço audiência da sala do meu escritório, peticiono para os fóruns, para os tribunais de dentro do meu escritório. Às vezes aqui de Patos eu faço uma sustentação oral para o tribunal de justiça em Belo Horizonte. Então isso fez com que naturalmente houvesse esse afastamento, né, esse distanciamento entre os colegas. E ainda que isso seja natural, né, do processo, igual eu estou te falando, a gente não tem que ter que frequentar tanto o fórum quando lá atrás eu comecei a advogar. A gente precisa de arrumar mecanismo, de desenvolver mecanismo de unir a classe, de retomar e de reforçar e de resgatar a união entre os advogados e entre as advogadas. Existem diversas maneiras para que isso aconteça. Mas tem que algo tem que ser feito, né? Porque é disso que sai ali, por exemplo, um acordo entre o advogado do João e o advogado da Maria, que ali encontra e começa a desenvolver o assunto e dá conta de finalizar um processo que às vezes tramita há muitos anos. E aí desse encontro, disso aí, quantos amigos eu fiz na advocacia nesse tempo que eu estou. É um network, né, valorizado. Quantos amigos eu tenho, amigos, amigas, de frequentar a minha casa e de também eu frequentar as casas deles, advindos do exercício da advocacia. Então a gente tem que valorizar isso, né? E a gente quer, e é o que? A classe, o órgão de classe OAB é para isso, é para reforçar e para unir a classe. E a gente quer unir. Essa é uma das bandeiras. Uma das bandeiras. Serão várias e a gente tem muita ideia. Tá, se o doutor for lembrando, vai falando aí, tá? Fique à vontade. Mas por falta desses encontros, né? Desse cara a cara, o tete a tete, falar no linguajar popular para o pessoal de casa entender. Como é que o doutor tem ouvido a sugestão dos colegas? Que eu acredito que o doutor tem, até quando surgiu o convite, né, você ouviu muita gente. Como é que você faz? Tem ouvido muitos colegas pedindo, tem que mudar isso, tem que fazer mais aquilo? Tem. Além dos problemas do cotidiano da advocacia, e aí quando eu falo isso, eu falo assim, vem ali um colega criminalista que vem e traz uma queixa do que tem acontecido ou do que não tem ocorrido dentro do presídio aqui de Patos de Minas, que precisa ser melhorado. Aí vem um outro colega trabalhista que nos traz uma queixa ali relacionada a um determinado ponto da Justiça do Trabalho e tudo mais. A gente tem ouvido também o sentimento, que como eu disse inicialmente, dessa perda da força da OAB, a perda da credibilidade e do protagonismo da OAB. O advogado que pega e fala, Rafael, eu não me sinto acolhido dentro da sede da OAB. Eu chego na sede da OAB, eu não acho que ali é o meu lugar, eu não me sinto um peixe fora d'água ali na sede da OAB. E por que isso? Temos que mudar, temos que pensar em algo para o advogado ir para a sede da OAB e nas salas da OAB que estão distribuídas entre os fóruns, né, o Fórum Trabalhista, da Justiça Federal, da Justiça Comum, dele se sentir valorizado, dele se sentir acolhido, se sentir dentro de casa. Muito bem. Porque nós pagamos a nossa anuidade, nós pagamos uma anuidade para pertencer ao nosso órgão e essa anuidade ela tem que se retornar para o advogado. Tem que fazer valer. Ela tem que retornar para o advogado. Tem que se fazer valer. E a OAB, ela não pode ter dono. A OAB não pode ter dono, não pode ter dona. A OAB é do advogado e é da advogada. E tem alguma comissão que o senhor queira implantar? A gente recebeu aqui recentemente uma comissão que eu de fato achei importante, que foi sobre religião, alguma coisa desse fato. Tem alguma comissão que o senhor queira instalar na sua gestão? Tem que o doutor acha importante? Além das comissões que já existem, eu vejo que existem, que são necessárias. Lembrei da intolerância religiosa, foi sobre isso. Entendi.
Eu sei que dentro da OAB hoje tem essa comissão. Ela é recente, tem feito um trabalho maravilhoso, né? Isso. Eu até vi um evento que aconteceu aqui em Patos, eu não me recordo o lugar. Mas além das comissões que já existem, é preciso vir novas comissões que se relacionam às questões do futuro da advocacia, que o futuro da advocacia já é hoje, vamos falar dessa maneira, já está ocorrendo, David. Quando eu falo que está ocorrendo é porque nós já estamos aí vivendo a era da inteligência artificial, das redes sociais, em que o advogado precisa ter as regras e saber até onde ele pode explorar as redes sociais, e isso precisa ser mais bem regulamentado, porque hoje ninguém sabe como deve proceder. Então tem uma série, então isso envolve uma questão de marketing jurídico. Isso aí é uma comissão importante, uma comissão que vem regulamentar. Para dar esse suporte, né? O advogado que sai da faculdade, como que ele vai demonstrar que se tornou advogado? E também os de mais tempo em casa, né? Com essa transformação da tecnologia, dá esse suporte muito importante. Parabéns, doutor. Quero aproveitar o restinho aqui do nosso programa. Como eu disse e conheço o doutor Rafael, é meu amigo também. Os bastidores da política local, você sempre teve presente, acompanhando, sempre foi um militante da política, já deixo claro aqui, sem lado partidário, sem partidarismo, sem nada, mas sempre contribuiu de uma forma, de outra. E como é que tá para você essa política desse 2024? O que você, o Rafael Normandia, tá sentindo? Tá bacana esse processo? A nossa política em Patos de Minas tá legal, tá sensata? Eu tenho acompanhado os candidatos, principalmente, né? Porque os candidatos a vereadores são diversos, são muitos, então eu tenho acompanhado aí os candidatos a prefeito em suas redes sociais e tenho visto um trabalho muito propositivo de todos, né? Dos que eu tenho acompanhado. Respeitoso entre eles, não tenho acompanhado ataques de candidato A em relação a candidato B, então tenho visto uma política muito bonita, né? Muito bonita sendo feita aqui em Patos. E acredito que essas pessoas, que também vejo muito bem intencionadas, estão deixando a sua marca aí nas eleições. Como você disse aí na sua fala aí, o voto é a maior arma, né, para combater qualquer insatisfação. Então, quando eu estou insatisfeito, o que eu faço para melhorar, tirar essa insatisfação? Eu voto. Eu exerço o direito de voto. Então, se eu estou insatisfeito com determinado prefeito, com determinado vereador, é o momento de exercer essa sua insatisfação, que ela se origina do voto. E diante disso, eu vejo com a importância agora de domingo, depois de amanhã, o cidadão, né, a cidadã, exercer o seu direito consciente. Era isso que eu ia te pedir, doutor, para o senhor fazer um chamamento, né, às urnas, principalmente aí os jovens, o pessoal que vai votar pela primeira vez, né, para levantar essa bandeira junto com a gente. Que já estão desobrigados a votar, né, depois, a partir de uma determinada idade, depois dos 70 anos, estão desobrigados, mas que, se puder, também compareça às urnas e exerça esse que eu falo, que se você for parar para pensar, David, as eleições são o maior vestibular do Brasil. É o maior vestibular que existe. É verdade. Então, eu falo isso, é o maior vestibular. Até o processo, se for, né? O processo. Pelo menos para os eleitores, né, funciona. Talvez para os candidatos não tenha todo o conhecimento, mas né, que nós que existe, né? Não é no Brasil, eu falo que é o maior vestibular como no sentido geral, que é o momento da escolha. O vestibular é isso, a escolha. Doutor, e o doutor tem percebido ou não que a política que se fazia antiga, o pessoal, eu não gosto de discutir política, e hoje todo mundo dá um pitaco, todo mundo fala, virou igual futebol, todo mundo tem um técnico, todo mundo se torna o técnico. Todo mundo é especialista, né? Isso. O senhor percebe essa mudança ou ainda acha que existe muito obstáculo na política aqui no nosso país? Em obstáculo pelo interesse. Que você fala pelo interesse. Não, eu vejo o pessoal mais interessado, eu acho que por conta de redes sociais. Por conta das redes sociais, as pessoas, elas passaram a se interessar mais e fica sabendo de tudo. Tudo que o prefeito está fazendo, tudo que está tendo crítica, isso tudo é tempo real.
né? E pode participar, né? Pode participar. Eu acredito que antigamente não tinha como tanto você elegia lá o seu candidato e depois não tinha como você opinar. E hoje você vê todo o trabalho que o vereador que você votou está fazendo, porque ele para acompanhar faz também isso pelas redes sociais. Então passou a ser obrigatório ali uma prestação de contas via redes sociais. Né? A forma daquele que você elegeu, daquele que colocou o seu nome à disposição, mostrar o que de fato tem sido feito. Pelo próprio perfil dele, né? Não tem como ele reclamar que eu não consigo espaço em determinada emissora, não precisa, em determinado órgão, jornal que seja. Né? Na imprensa ele tem a própria rede de forma gratuita que ele pode mostrar o seu trabalho aos interessados. Exato. Faz todo sentido, doutor, faz todo sentido. E um bom candidato, doutor, o que um bom candidato? Nessa reta final é mais ou menos assim. Acredito que tem muita gente indecisa ainda. Por mais que a gente vê pesquisas falando de alguns candidatos disparando, não estou falando só em Patos de Minas, mas em toda a região, em vários municípios onde chega a nossa programação, mas existe muita gente que decide agora. Na reta final, tem muita gente que está acompanhando o programa que fala, é domingo agora, a eleição, né? E não mostra tanto interesse e vai lá votar e quer votar. O que um bom... E tem muita gente que muda também, né? De última hora. Né? O que não é errado também, é direito. O que... Um bom candidato, como é que a gente escolhe um bom candidato, doutor? É difícil responder essa pergunta. E chegou muito rápido as eleições, né? Porque assim, começou o período eleitoral e já é 45 domingo, dias. Né? E já se passaram praticamente era 90, né? Esses 45 dias, então chegou muito rápido. Agora, responder essa pergunta é muito difícil, porque cada eleitor, ele busca um perfil do candidato que ele quer. Então, se a pessoa, por exemplo, eu sou advogado, às vezes eu falo, olha, de repente votar num advogado vai me representar na Câmara. E a pessoa que é da área da educação, sou professor, de repente eu voto em alguém da área da educação, não, sou da área da saúde. Então isso é muito relativo. As pessoas, elas buscam, o eleitor, ele busca a identificação com aquele que ele pensa que estará ali representando os seus interesses. Mas é importante averiguar o que tem de proposta por trás desse candidato. É sobre isso, doutor. O que ele está propondo? Nesses 4 anos... Não só representar a classe, mas ter e ter também um plano de trabalho, um projeto, o que ele pretende desenvolver ao longo desses 4 anos, que é um prazo significativo para realizar determinadas ações dentro do poder legislativo e dentro do poder executivo. Muito bem. E o doutor... Acha que vem mudanças por aí no nosso poder legislativo? Vem muita mudança? O que o doutor está sentindo aí? Tenho visto aí já há muito tempo, tem tido renovação e uma grande mudança. Isso não é de agora, mas eu acredito que isso vai se repetir. Ali nas últimas 2, nós tivemos ali alteração ali de 60%, 70%. Dos representantes no legislativo, eu acredito que isso... Na última, foi até mais, não foi? Acredito que foi mais. Foi mais que isso e eu acredito 3 ou 4 vereadores que ficaram apenas na... As pessoas estão ávidas por mudança, estão ávidas por renovação, estão acreditando, estão dando seu voto na transformação. E dia 17 de novembro, essa é a sua bandeira para a OAB Subseção Patos de Minas, a renovação. Renovação, mudança, inovação. A autoestima do advogado, precisamos resgatar o orgulho de ser advogado, o orgulho de ser advogada. Isso é um sentimento que a gente tem que ser resgatado. Muito bem. Produção, tá tudo certo aí com o nosso telejornal? Tudo ok? Posso fazer a transição aqui com o nosso apresentador? É isso aí, a NTV tá nos bastidores, vem aí a transmissão, né? Da cobertura completa aí da votação nesse domingo. Doutor, vou estar acompanhando. Vamos acompanhar, isso é importante, o papel da NTV, da imprensa, né? Sempre acompanho, inclusive. Eu sei disso. Gosto muito. O doutor é um telespectador assíduo aqui. Do Gui, da Ludmila, sou fã de carteirinha dos dois. Doutor, desejo toda a sorte pra você e espero te encontrar mais vezes por aqui. Vamos encontrar fora daqui também. É isso, a gente sempre se esbarra aí, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mais uma vez, David, pessoal de casa que nos assistiu, um grande abraço e mais uma vez estou sempre à disposição aqui da casa. Doutor Rafael Normandia, advogado, participando da Opinião Regional de hoje, né, nas vésperas das eleições para a OAB e também para as eleições municipais. Obrigado a você de casa pelo carinho, pela sua enorme audiência. Até o próximo programa.